Meus amigos, vamos dar início hoje ao podcast aqui do nosso escritório do Benício Advogados. Então hoje nós começamos aqui esse nosso podcast, nosso primeiro episódio, com a doutora Adriana Coutinho, nossa sócia aqui da área civil empresarial, doutor Henrique Cataldi, nosso sócio da área criminal. E hoje nós escolhemos um tema, que é um tema que saiu recentemente aí na mídia, de uma operação onde 12 frigoríficos estão sendo investigados por uma prática irregular, a prática de compra de gado de fazendas que passaram a desmatar, são frutos de desmatamento, e a legislação proíbe essa prática, né? E apena os frigoríficos que compram esse tipo de gado de forma das fazendas que são ilegais. Então esse tema é muito relevante e ele aborda, nós temos aqui como reflexo, situações na área criminal, assim como situações também na área civil. Então eu gostaria já de início de perguntar aqui para o Henrique Cataldi. Henrique, o que você tem a nos dizer com relação à seara criminal nessa conduta dessas empresas que estão sendo investigadas nessa prática de crime ambiental? A responsabilidade penal ambiental, ela foge um pouco da normalidade. Tá? É uma responsabilidade mais abrangente, vamos dizer assim, como em outros crimes previstos no Código Penal, crimes tributários e etc. Por quê? Porque nesses outros crimes, a responsabilidade ela vai recair sempre na conduta do agente. Então ele vai ser responsabilizado por aquilo que ele dê causa. Diferentemente da responsabilidade ambiental, que ela é mais abrangente. Então, um executivo, um empresário, um diretor, ele tem responsabilidades além do cargo dele. Então ele tem que sempre se preocupar de como as coisas estão acontecendo. Ele não pode ter uma atitude omissiva, uma atitude negligente, porque no direito penal ambiental, se tratando de responsabilidade penal ambiental, isso é levado em consideração, e mesmo ele sem produzir qualquer tipo de evento, uma ação, ele pode ser sim responsabilizado penalmente, tá? Por conta justamente dessa abrangência dessa responsabilidade. Ela é exceção à regra. Tá? Isso é bom deixar bem claro. Por esse motivo, a responsabilidade ambiental tem que sempre estar entre os pontos principais da empresa. É muito relevante que as pessoas tomem conhecimento dessa situação, porque é muito comum, né? O senso comum imagina que só é apenado aquele que efetivamente pratica o ato ilícito, né? Aquele que está ali na ponta praticando efetivamente aquele ato que é tido como ilegal, né? Nesse caso, com certeza muitos gestores não têm noção de que mesmo ele não tendo agido diretamente, só por estar num cargo de gestão, né, por ser o diretor da empresa, o executivo responsável, ele também pode ser responsabilizado. Sim. Juntamente com a empresa. Exatamente, né? Sérgio. Então teria três pessoas envolvidas aí, aquele que agiu diretamente em algumas situações, sim, o superior que deveria ter o dever de zelo, né, de verificação, de diligência, né, para verificar as condutas da empresa, e a própria empresa. Perfeito, Sérgio. É exatamente isso que acontece na prática. E, inclusive, a gente chama no direito penal de dupla penalização, né? Porque eu posso ter numa ação penal a pessoa jurídica e no polo passivo, juntamente, um executivo ou até mesmo um gerente que contribuiu para o ato danoso. Então, a gente tem todas essas pessoas envolvidas. E eu posso ter, sim, a implicação jurídica, uma sanção penal condenatória só para a empresa ou de maneira cumulativa com o executivo, solidário e etc. Interessante. E muito você, interessante. Doutora Adriana, como é que é esse tema na área civil? Nós temos também a dupla penalização? Ou nós temos, mas não é imediata. Ela é muito diferente. Boa tarde a todos. A situação, eu coloco assim uma principal diferença. O criminal, ele tem, de fato, como o doutor Henrique colocou, duas responsabilizações, né? Tanto a PJ quanto a pessoa física. No civil, você não tem essa responsabilização da pessoa física imediata. Você tem, de fato, a responsabilização da pessoa jurídica, é uma responsabilidade objetiva. Isso significa que independe da vontade dela, da intenção dela praticar, incorrer naquela infração ou não. E a pessoa jurídica, ela vai ser responsabilizada pelo órgão ambiental, seja
seja municipal, estadual, federal, e podendo até mesmo pelo Ministério Público. Então, isso vai ter uma discussão administrativa, podendo desaguar na esfera judicial. Ela pode buscar também o judicial para anular essa multa, tentar defender, afastar uma abusividade que ela consiga enxergar ali. Então, isso pode ser feito pela pessoa jurídica, porque ela é diferente, essa é a principal diferença. Num segundo momento, pode ocorrer a responsabilização desse executivo, desse administrador, desse gestor, mas nós vamos ter que demonstrar que há um nexo de causalidade, que há de fato uma intenção ou uma omissão. Então, que ele incorreu em negligência, imprudência, imperícia e ocasionou aquele tipo de situação. Nesse caso, ele poderá ser responsabilizado solidariamente com a empresa, ou a empresa poderá buscar o ressarcimento desses valores de forma regressiva. Então, não é só o real causador daquele dano. A pessoa que, pela função, pelo cargo que exercia, ela tinha o dever de mitigar aquele risco. Então, se ela não fez isso, se ela agiu de forma omissiva, ela também pode ser responsabilizada. Então, esse dano não se limita à pessoa jurídica num primeiro momento, ele pode também buscar os demais. Então, essa dupla penalização se aplica também de alguma forma, mas não imediatamente, como não você imediata, bem disse. Né? Isso, não automática como é mas no ela é criminal. Praticamente infalível, né? Porque e deve haver. A empresa não tem a personalidade dentro da personalidade jurídica, né? Ela age por comando dos seus executivos. Então, seja por omissão, né, ou seja por um ato efetivamente praticado, alguém da gestão vai ser responsabilizado. Sim, isso é certamente. muito importante que a gente... Muito, porque a pessoa jurídica, como você falou, ela não tem essa personificação, ela elegeu alguém para representá-la. Então, essa pessoa tem uma responsabilidade civil pelo fato de ela ter sido eleita para desenvolver aquele cargo. Então, ela assume deveres, obrigações, responsabilidades, e ela deve sim reparar danos que ela contribuiu para aquela ocorrência. Então, não tenho dúvidas que a pessoa jurídica precisa agir assim, até mesmo para coibir, para que novas situações não ocorram. Olha, eu acho que isso é muito relevante e eu queria falar um pouquinho sobre as penas, né? Que tipo de pena que a empresa, a pessoa jurídica pode sofrer, né? E depois falar um pouquinho também sobre isso, doutor Adriano, que você mencionou agora, sobre os reflexos futuros, né? Até as questões preventivas. Né? Então, doutor Henrique, como é que se dá essa pena para a empresa, para a pessoa diretamente relacionada em termos de responsabilização? Perfeito. Muitos têm dúvida da aplicação, né? Porque não é usual a gente ter uma pena, porque uma pessoa jurídica você não pode prender. Né? Então, por isso que a gente sempre busca a responsabilização do executivo. Né? Então, foi muito boa a sua pergunta, doutor Sérgio, e eu digo que a pena ela tem uma variação muito grande. Então, nós podemos ter, sim, uma imposição legal de uma multa, tá? Aquela milionária, podendo chegar a mais de 2,5 milhões de reais. Tá? A gente pode ter o impedimento de que aquela empresa participe de procedimentos licitatórios com o governo, justamente porque ela não teve uma responsabilidade ambiental, que inclusive essa responsabilidade ela é constitucional. Então é a Constituição que prevê essa responsabilidade, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, e principalmente também uma situação que é desastrosa para a empresa é simplesmente a paralisação e interrupção do serviço. Uma proibição de contratar também com entes públicos, coisas do gênero. Sim, isso vai ser tudo analisado, vai ser imposto através de uma sentença penal, obviamente passível de recurso, mas até então a imagem da empresa ela já está completamente abalada. Né? Então, às vezes é um efeito que praticamente é irreversível. Né? Eu acho que no ponto de vista também, né, doutora Adriana? Sim, os abalos eles são evidentes, né? A repercussão hoje em dia, né, com a velocidade que nós temos hoje da internet, o abalo, a imagem, a reputação da empresa, ela pode ser fatal. Né? Pode realmente ocasionar diversas situações, perdas de contratos. Né? E a multa também na esfera ambiental, seja ela estadual, municipal, federal, e inclusive pelo Ministério Público, são multas muito maiores do que a do penal. Ela leva em consideração o porte da empresa. Então, o faturamento dela. Então, o caráter punitivo ali, ele é muito maior do que o criminal. A intenção daquele órgão é justamente
justamente punir, e punir no bolso, de acordo com o seu faturamento. Se você pensa em lucrar, então o seu lucro vai ser a base de cálculo, de fato, para essa situação. Então, é muito importante que o empresário tenha isso em mente. A importância da gente mitigar esse risco. Como que podemos fazer isso? Então, avaliando os contratos, fazendo uma DUI, tendo boas práticas de governança, um compliance ambiental, seguros, que de fato vão ali dividir responsabilidades, né? Limitar a responsabilidade dos agentes. Existem seguros, inclusive, direcionados para executivos, para diretores, onde, se houver uma situação dessa, você limita a sua responsabilidade também. Multas expressivas dessa forma podem comprometer uma escala na empresa, até né? a continuidade da Projetos. empresa. Exato. Já vi situações que a viabilidade da empresa ficou comprometida e a empresa teve que se socorrer de uma recuperação judicial, inclusive frente a multas expressivas. A gente pode falar disso num segundo momento, que é bem interessante, mas é extremamente importante que o empresário saiba disso, que por mais que ele não esteja ali diretamente na empresa, que ele tenha se cercado de profissionais, né, de executivos que tenha a expertise, a experiência necessária, a técnica para desenvolver aquilo, isso não desobriga dele fiscalizar. Poder dizê-lo. Exatamente. Dele, de fato, avaliar se eles estão agindo como deveriam agir. Então, esse é o maior elemento para ele, porque ele vai poder usar isso, inclusive essas evidências, para ele se defender na esfera ambiental, na esfera penal e frente a outros fornecedores, parceiros que tenham sido afetados. Então, essa forma como ele lidou com a situação, como ele mitigou o seu risco, vai evidenciar de que forma que ele vai ser responsabilizado lá na frente. Então, é muito bem-vindo, muito oportuno que situações como essa, que muitas vezes as empresas não ajam, né, não tomem ali nenhuma conduta preventiva, elas comecem, de fato, a entender que essa situação, que hoje é repressiva, precisa ser uma lição de casa. Ela precisa aprender com esse problema para evitar que novas situações aconteçam, porque a reincidência de uma infração ambiental, ela pode ser fatal. Inclusive no criminal, tá, doutora Adriana? Isso também é levado em consideração. Tá? Então, dependendo da culpabilidade daquele executivo, a pena ela pode ser atenuada ou até mesmo agravada. Então, isso é muito importante, principalmente essa conduta preventiva, né? Isso é levado assim em consideração. A demonstração e os registros, né, que esse executivo que tinha o dever de zelo, que ele realmente adotou aquelas medidas. Né? Em termos ambientais, nós sabemos que hoje, e a cada dia que passa, a cada ano que passa, as preocupações com as questões ambientais só aumentam. Sim. Por sua vez, as penas, as situações que trazem aí uma responsabilização, né, hoje é muito diferente do que nós tínhamos há 60 anos atrás, onde praticamente não se falava. E cada vez mais, cada ano que passa, por exemplo, nós estamos hoje na era do ESG. Isso, né? Perfeito, doutor. E na perfeito, necessidade doutor. Das contratações, tantas empresas que hoje, antes de contratar um terceiro, contratar um prestador de serviço, querem saber se aquela empresa, muitas vezes se está ligada a questões ambientais, se tem preocupações ESG. Exatamente. Né? E o ESG nada mais é que são essas boas práticas de governança ambientais, sociais da empresa. E veja, elas estão todas juntas. E isso só demonstra a importância disso tudo. Não dá para você analisar uma coisa dissociada da outra. Ela leva a boas práticas, leva, obviamente, a você controlar mais a sua empresa, você se preocupar mais com a questão social e ambiental. Não tem como você pensar de forma diferente. Primeiramente, agradecer outra vez a vocês, dizer que o intuito desse nosso podcast é trazer conteúdos, mas de uma forma leve, como um bate-papo, como foi hoje aqui, tanto das questões das penas, da responsabilização, da necessidade de agir preventivamente, de agir de forma preventiva, mas deixar isso registrado, tudo isso no intuito de evitar problemas no futuro, né? Como nós dissemos aqui com regularidade, é muito comum no nosso ambiente jurídico, nós enquanto advogados, faz parte do senso comum dizer que o advogado, ele muitas vezes ele só é lembrado, só é chamado quando as empresas, as pessoas têm um problema. Sim. Isso é verdade. Muito comum. Mas muitas empresas, especialmente essa, né, doutora, que você bem mencionou, que já sofreram com problemas e que tem aí também, como o Henrique mencionou também na área criminal, a situação agravada quando são reincidentes. Isso. Muitas vezes essa, infelizmente, não pelo amor, mas pela dor, já sabem que tem que fazer um trabalho preventivo.
E o nosso intuito aqui é alertar dos riscos, o risco que os gestores têm, que muitas vezes não sabem que ele tem esse risco, né, pessoalmente, a própria empresa, né, por ser algo atípico das questões criminais tradicionais, e poder alertar dessas situações. Então, espero que tenha ajudado e contribuído com vocês. Um abraço a todos.